Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o quadro, Este é a série, melhor dizendo, a respeito da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Nós iremos ver hoje alguns versículos do primeiro capítulo e eu convido você a mergulhar comigo nesta aventura. Gostaria de repetir algo que eu já disse no vídeo anterior. Este canal não tem por objetivo de formar intelectualmente as pessoas ou de dar um curso de teologia às pessoas que visualizam os meus vídeos. O objetivo deste canal é para a maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo e a maior glória da sua igreja. É conhecer Jesus e amá-lo, é conhecer a igreja e amá-lo. E amá-la, Então, este é o objetivo desse canal. Não pensemos nós, não pensemos em buscar autoconhecimento. Até o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, se eu não estou enganado, ele disse assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Ou seja, buscar conhecimento é bom, faz parte, ótimo, é legal. Assim nós conseguimos conhecer melhor a igreja e conseguimos também amar de maneira ainda mais perfeita a igreja. Mas o objetivo aqui maior é fazer você ter um amor pela igreja nas coisas mais simples que a igreja traz para nós e que estão aí, de fácil acesso para nós, que é o amor à Sagrada Escritura, o amor ao catecismo da igreja, o amor aos sacramentos, o amor principalmente ao sacramento da Eucaristia. Então é isso que nós temos por objetivo aqui. Então, vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Endereço e saudação. E também ação de graças. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 9. Diz assim a carta: Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. E Sóstenes, o irmão. Então, esta carta, Paulo identifica como sendo ele, que foi chamado para ser apóstolo, para escrevê-la, juntamente com Sóstenes, o irmão. E ele dirige a carta a quem? Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, no versículo 2, ele dá a identidade para quem a carta é direcionada, aos coríntios, que foram santificados. Interessante isso aqui que ele diz. Eles foram santificados em Jesus Cristo. E depois ele diz, chamados a ser santos. Oxe, se eles foram santificados, como é que depois de santificados eles são chamados a ser santos? Então o apóstolo está dizendo, olha, vocês foram lavados, vocês foram redimidos, vocês foram alvejados no sangue do Cordeiro. Mas vocês são chamados à santidade, ou seja, são chamados a aperfeiçoar a santidade. São chamados a aperfeiçoar a santidade. Por meio de quê? Da oração, da súplica, da ação de graças, dos sacramentos, da leitura da Sagrada Escritura.
E ele continua dizendo no versículo 3, graça e paz. Esta saudação de Paulo, ela é contínua em várias cartas que ele escreve. Graça e paz a quem? A todos aqueles que invocam o nome do Senhor e aos que estão na igreja de Corinto. Graça e paz, ou seja, toda a graça da parte de Deus e ao mesmo tempo paz da parte de Deus. E esta paz da parte de Deus não é uma paz qualquer, não é a paz que tem como finalidade a ausência de conflitos. Veja que a igreja de Corinto é uma igreja conflituosa, que o tempo todo estava vivendo em conflito. Então essa graça que vem de Deus, acompanhada da paz, não é uma paz como o mundo dá. Por isso Jesus Cristo disse assim, eis que eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Por quê? Porque a paz do mundo é exatamente isso, ausência de conflito, ausência de problemas, ausência de dificuldades. Diferentemente da paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo dentro da igreja de Corinto, com tantos problemas, com tantas dificuldades, é necessário crer que a paz está estabelecida, porque aquele que está em Cristo está em paz, independente da situação que esteja vivendo. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, no versículo 4, veja que maravilha o apóstolo Paulo declara aqui. E é exemplo para nós, nós precisamos fazer isso para com a igreja. Dou incessantemente graças a Deus a vosso respeito, em vista da graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Então, nós precisamos dar graças a Deus, nós precisamos render ações de graças a Deus por tudo que Deus fez por meio de Jesus Cristo na sua igreja. Isso aqui é da igreja de Corinto? É. O apóstolo Paulo está dando graças a Deus pela igreja de Corinto? Está. Mas ele nos convida a fazer isso pela igreja universal hoje, pela igreja particular, a sua diocese ou arquidiocese. Ele convida você a fazer isso pela sua igreja paroquial. Ele convida você ainda mais além a fazer isso, a render graças a Deus pela sua capela, pela comunidade em que você vive, pela comunidade em que você serve Jesus. E ele continua, pois fostes nele cumulado de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele agradece a Deus porque a igreja de Corinto foi cumulada de toda a riqueza, todas as da palavra e todas as do conhecimento. Então, a igreja tinha um conhecimento extraordinário e também tinha muito da palavra. O dom da palavra, o dom do conhecimento. Isso tudo estava na igreja de Corinto. E ele continua dizendo no versículo 6, na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vós. Então, o testemunho que se dava de Jesus na igreja de Corinto era firme. Era um testemunho verdadeiramente presente na cidade de Corinto. Uma cidade que era conhecida como um berço de entidades, um berço de deuses, um berço de idolatria, um berço de prostituição, fornicação. No meio desta cidade, uma cidade conhecida pelo pecado, uma cidade conhecida pela depravação, uma cidade conhecida pela idolatria. Quando Paulo anuncia Jesus no meio dela, ali se estabelece, ali se edifica uma das igrejas mais ricas dos dons espirituais e do testemunho dado no meio daquela cidade.
E ele continua: a tal ponto que nenhum dom vos falte, a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, a igreja de Corinto que esperava a revelação do Senhor, que esperava a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo de maneira extraordinária, para ver a glória de Deus e que ansiava ver a glória de Deus na parousia, recebeu todos os dons espirituais, recebeu de Cristo os dons a tal ponto que nenhum dom faltou. O apóstolo Paulo diz, nenhum dom faltou. E é também conteúdo desta carta, capítulo 12, 13 e 14 desta primeira carta, a questão dos dons, a questão da hierarquia dos dons na igreja de Corinto. E o apóstolo deixa isso muito claro. E ele continua no versículo 8 dizendo: é ele também, ele quem? Nosso Senhor Jesus Cristo, que vos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês receberam todos os dons, vocês receberam uma riqueza extraordinária de dons, a ponto de não faltar nenhum dom espiritual para vocês, por meio de Cristo. E vocês anseiam a parousia, vocês anseiam a volta de Jesus. E é este mesmo Jesus que vai fazer com que vocês se mantenham firmes até a sua volta, até o seu retorno. E ele afirma dizendo assim no versículo 9: é fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está dizendo, olha, aquele que vos chamou, Deus, na pessoa do seu Filho, para formar uma comunhão com Ele, para formar com Ele uma comunhão de amor, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem uma comunhão plena de amor, que é modelo para toda a comunidade cristã. A comunhão da Trindade é modelo para toda a comunidade cristã, viver em comunhão. O apóstolo Paulo está dizendo, este Deus, ele é fiel. É fiel o Deus que vos chamou à comunhão. É fiel. Como o seu Filho Jesus Cristo também é fiel. E com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, ele nos dará, ele vos dará a certeza da comunhão. Ele vos dará. Então, meus amados irmãos, essa introdução, ou melhor dizendo, o endereço da carta, a saudação e a ação de graça, traz para nós uma riqueza extraordinária daquilo que é a igreja de Corinto, na pessoa de Paulo, quando vai enfatizando as riquezas dos dons, quando vai enfatizando o testemunho que essa igreja deveria dar, o testemunho que essas pessoas nesta igreja deveriam fazer, projetar-se para o mundo. Ele vai dizendo que a comunhão a qual Deus os chama, Ele mesmo, Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dará por meio de sua graça e por meio da paz a certeza de que ela, a igreja, será guardada em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Deus abençoe você. Eu espero que você saia daqui com essa convicção de que você é igreja e que você recebe de Deus graça e paz. E você foi chamado à comunhão com Ele. Esta comunhão que não pode ser quebrada. Nós vamos ver que a igreja de Corinto, no próximo vídeo, nós vamos ver que a igreja de Corinto, ela começou a quebrar essa comunhão somente porque buscou no meio da igreja partidos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo e eu espero você
no próximo vídeo desta série. Até mais.